Certo, bom, o título, né? O título, na verdade, se vocês repararem, falta uma palavra, eu tirei uma palavra aí só porque não cabia em uma linha só, então o problema obstáculo, ele é um problema geral, né? Não é o problema mais simples vindo do mercado de opções, nós estamos fazendo, na verdade, uma generalização de um problema estudado pelo Caffarelli e pelo Figali. Então, na verdade, eu vou tentar fazer uma palestra bastante informal e não vou entrar em muitos detalhes e vou tentar apresentar algumas das ferramentas que são necessárias para entender o modelo, tanto o modelo aí da precificação das opções, quanto o modelo de obstáculo, do problema de obstáculo que vem aí das EDPs, né, e problemas de fronteira livre. Certo, então, é uma desculpa aí minha para eu poder falar de algumas coisas e estudar algumas coisas que eu não estou tão acostumado, né? E aí o modelo fica um pouquinho mais, como estavam falando antes, né? Chamativo para quem vê a uma primeira vista. Então, inicialmente, deixa eu falar que esse trabalho... Opa, não está passando aqui. Deixa eu falar que esse é um trabalho em conjunto com o Henrique está aí na audiência também, né? O Henrique é bacharel em física pela URGS e mestre em matemática aqui também pela URGS, e foi meu aluno de mestrado aqui. Ele terminou agora, no início de 2021, e iniciou seus estudos de doutorado na Unicamp. Iniciou em março, eu acho, o próximo de março. Beleza, eu vou começar então com um problema bem simples, que é, digamos, o mais introdutório possível, né? Que é falar sobre o problema de Dirichlet. Então, nós podemos, é bem conhecido, né, que nós podemos resolver esse problema de Dirichlet, laplaciano de U igual a zero, U igual a G na fronteira de um domínio limitado, ao minimizar esse funcional de energia, né, que é conhecido como energia de Dirichlet, em um conjunto de funções apropriado, né, esse conjunto usualmente é um espaço de Sobolev ou algo assim. Por exemplo, então, H1 do nosso aberto U, cujo traço é G, essa função que é o nosso valor de contorno. Agora, se a gente pensa num problema de obstáculo que é o mais simples possível, seria o de minimizar essa mesma energia de Dirichlet. Então, eu tenho essa integral de Dirichlet num domínio limitado U, e agora eu quero minimizar o funcional dentre todas as funções U que estão acima de uma função φ que é chamada de obstáculo. Então, aqui a gente está desenhando o φ, é esse gráfico azul, né? E verde é o gráfico da função U, que está tentando minimizar essa energia, com dado de fronteira fixado aqui também, de maneira a ficar sempre acima do obstáculo φ. Então, estudando esse problema, né, nós temos que vale o seguinte: se eu pego um ponto X do domínio, onde U está acima da função φ, estritamente, então a gente consegue usar aquela técnica usual do cálculo de variações para verificar que o laplaciano de U é zero. Então, nesse ponto, a nossa função U é harmônica. E, por outro lado, em todo o domínio U, vale que... vale uma das desigualdades que eu sempre esqueço qual é, né? Talvez, acho que é menos laplaciano negativo. Acho que é isso. Então, em todo domínio, nós temos uma função subharmônica. E isso, então, nós podemos escrever... Bom, claro, pela definição, nós temos que o U está sempre acima da φ, e aí nós podemos escrever, então, sob algumas condições, né? Que a função U satisfaz esse problema de obstáculo C e só C, o mínimo de menos laplaciano U menos φ é igual a zero, talvez a menos de algum sinal aqui. Então, eu posso escrever num formato desse aqui, com mínimo ou máximo, tem que conferir esses sinais. Certo, então esse é o problema, seria uma forma de enunciar, duas formas de enunciar o problema de obstáculo, uma minimizando o funcional energia, e a outra mais nesse formato de eu ter uma EDP em uma região e uma desigualdade em outra região.
Se a gente impõe algumas condições sobre o obstáculo φ, né, por exemplo, se nós estamos com, digamos agora que eu quero estudar regularidade, né, para a solução U desse problema de obstáculo. Então, se a gente, vamos pegar um exemplo, por exemplo, se o φ for um paraboloide, né, digamos que nós temos o Laplaciano de φ igual, menos o Laplaciano de φ igual a 1, ou o Laplaciano de φ igual a menos 1, né, como quiserem. Daí eu tenho, então, uma função φ assim com a concavidade virada para baixo. E, bom, então a nossa solução ela não pode ser muito regular, né? Porque se eu olho no interior do conjunto onde U é igual a φ, nós temos que o Laplaciano de U é igual ao Laplaciano de φ, que é menos 1. No entanto, né? Não vou escrever. No entanto, quando U está acima de φ, eu já tinha afirmado aí para vocês que o Laplaciano de U é igual a zero, né? E então, um exemplo simples assim já nos mostra que a solução de um problema de obstáculo desse tipo não pode ter o Laplaciano contínuo. Então, o Laplaciano vai dar um salto aqui quando eu tiver uma função tipo um paraboloide assim. Então, aqui nós vamos ter um conjunto de contato. Esse conjunto está nos dizendo, né? Bom, aonde U está acima de φ, nós temos uma função harmônica. Aonde a U é igual a φ, bom, nós temos a mesma regularidade de φ. Então, aqui possivelmente vai ter um salto, né, nas derivadas segundas, no Laplaciano, e a nossa função não pode ser C2 em geral. Assim, se poderia esperar que a segunda derivada limitada, né, então C11 significa que nós teríamos uma limitação L infinito para Hessiana de U, seria de se esperar, uma pergunta, digamos assim, seria, será que vale isso aqui, né? Será que a Hessiana é sempre limitada? E, de fato, sob hipóteses bastante gerais sobre o obstáculo, é possível de verificar isso, essa é a regularidade ótima que vale. Todas essas coisas podem ser encontradas, né, nessa referência clássica, que é do Caffarelli, o problema de obstáculo revisitado. Certo, então algumas possíveis variações aqui desse problema de obstáculo, né, eu cito algumas que vão, claro, mais na direção das coisas que eu trabalho. Então nós poderíamos, ao invés de adicionar um obstáculo na energia de Dirichlet, nós poderíamos colocar uma restrição no volume do conjunto onde a solução U está acima de... Aqui era para ser zero, desculpa. Uma restrição no volume do conjunto de positividade da função U. Então, alguns resultados nessa direção foram obtidos aí na década de 80 por Aguilera, Alt, Caffarelli, Aguilera, Caffarelli, Sprague. Depois, bom, ainda na década de 80, né, esses resultados têm uma relação com o seguinte problema. Se a gente estuda a energia de Dirichlet escrevendo ela dessa forma a partir de uma identidade de Green, então esses trabalhos da década de 80 vale a seguinte interpretação, a gente escreve essa identidade de Green, podemos colocar uma condição na fronteira aqui para a solução U, e digamos que eu tenho um conjunto onde eu possa supor que U satisfaz alguma propriedade boa aqui, desculpa, suponhamos que a gente tem Laplaciano igual a zero dentro da região, e assim a energia de Dirichlet pode ser escrita como uma espécie de fluxo através da fronteira da região U, dessa derivada normal da temperatura U. Então, em um certo sentido, né, isso pode ser visto como uma forma de minimizar a quantidade de calor que está passando aqui pela fronteira do domínio U. Certo, então esses são os trabalhos relacionados com isso, então esses dois trabalhos que eu mencionei da década de 80. Nós temos também um trabalho do professor Eduardo Teixeira, que considera uma versão aqui do lado direito com não linearidades desse vetor normal. O Eduardo, junto com o Rafael, que está aí na palestra, né,
mostraram uma versão não local para esse problema. E agora, aí com o Damião e o Rafael, nós estamos estudando, né, um projeto em andamento de considerar uma não linearidade para uma versão não local desse problema do Eduardo Teixeira, aí, publicado em 2005. Uma outra possibilidade de problema a ser estudado seria, além de um obstáculo, adicionar uma restrição no volume de positividade. Então, esse foi um trabalho que foi realizado no caso da energia de Dirichlet, que eu apresentei, pelo Rui Yu, em 2016. Depois, o Rafael com o José Miguel Urbano apresentaram uma nova técnica que permite tratar o infinito laplaciano, né? Na verdade, eles olham para o P laplaciano e conseguem fazer um limite com estimativas uniformes. E depois, um trabalho meu com o Rafael foi o caso não local desse problema 2, onde a gente se considera um obstáculo junto com uma restrição no volume. Esse tipo de problema pode ser visto, né, como manter a temperatura acima de zero, tendo uma região onde o laplaciano é nulo, e essa região tem a ver com um tipo de isolamento, né, para fazer com que a temperatura não mude muito. Então, tipo, tem uma região estacionária aí para a temperatura. Certo, mas eu vou ir para outra direção, então eu estava só mencionando algumas direções. A direção que eu vou é um pouquinho mais probabilística, né? Na hora de descrever a evolução, aí, a precificação das opções americanas. Né? Certo, então, deixa eu primeiro interpretar probabilisticamente o problema de Poisson que eu apresentei anteriormente. Lembrem, né, que em probabilidade, uma função mensurável é chamada de uma variável aleatória e a integral dessa variável aleatória pode ser pensada como uma média da função, pode ser pensada, não só pode ser pensada como né? É uma média da nossa função x, levando em consideração os pesos, né, que os pontos amostrais têm de acordo com essa probabilidade que é fixada no início aí de tudo. Nós temos um espaço de probabilidade implícito desde o início, e assim a gente calcula os valores esperados. Agora, fixado um ponto x do nosso domínio U, nós vamos fazer o seguinte procedimento. Então, digamos que nós temos aqui o conjunto U, eu pego um ponto x do domínio, e aí eu vou considerar o movimento browniano que parte de x e vai embora. Então, eu pego aqui, o movimento browniano tem incrementos independentes, né? Ele vai fazer alguma coisa aí, então, alguma coisa vai ser feita para, em algum momento, ele vai passar, com probabilidade 1, ele passa pela fronteira, e a gente tem interesse de olhar para esse ponto aqui. Então, mais precisamente, eu deveria dizer, né, que dado ômega, um ponto amostral, a gente olha para o caminho que leva t em x mais browniano t em ômega. Então, esse aqui é um caminho amostral, que agora é um caminho dentro do Rn mesmo. Então, para cada ômega, eu vou ter um caminho diferente. Digamos que aqui eu tenho um ômega 1, um ômega 2. Para cada ômega, eu posso ter um caminho diferente. Eu vou chegar em pontos diferentes. Mas chegando aqui, eu calculo, eu olho para o valor do nosso dado de fronteira nesse ponto aqui, x1, da fronteira. E eu olho para o valor desse ponto x2 pelo nosso dado de contorno, pela função g. Então, o que eu estou fazendo é basicamente o seguinte, né? Eu fixo um ponto amostral, eu olho para o menor dos tempos, aonde o caminho amostral bate na fronteira, e em seguida, então, nós podemos calcular o valor do nosso dado de fronteira nesse ponto, exatamente nesse ponto aí, que é esse aqui. Então, para cada ponto amostral eu tenho
um valor diferente que é observado fazendo esse procedimento. E, bom, como composição de funções mensuráveis, essa nossa nova função aqui, ela é também uma variável aleatória. E aí, essa variável aleatória, eu posso ver, né, digamos assim, se eu pego um ponto amostral ômega qualquer, e eu quisesse chutar qual que é o valor que eu vou obter ao fazer o procedimento, bom, o melhor chute possível seria eu olhar para a média, né, dessa variável aleatória. Então, eu vou olhar para o valor esperado dessa função aqui. E o valor esperado dessa função é justamente a solução para o problema de Dirichlet. Então, essa função aí, ela é uma função harmônica em U, que tem valor G na fronteira. Então, o valor G na fronteira é mais ou menos claro, porque se a gente pega um ponto X que já está em cima da fronteira, né, então esse ínfimo aqui é igual a zero, e, bom, o movimento browniano sempre começa na origem, então esse aqui vai ser o X, e aí nós temos U de X é o G de X. Né? Beleza. Bom, rapidamente vou comentar que nós podemos tratar com a mesma interpretação problemas mais gerais. Basicamente, o que nós fizemos acima foi considerar o movimento browniano e fazer toda essa jogada, e o que aparece é o gerador infinitesimal do movimento browniano. Se nós considerássemos um processo estocástico X mais geral, solução dessa equação aqui, com B e G funções determinísticas, né? Aqui não tem nada aleatório. Então, se eu olho para esse processo, com esses coeficientes, e eu faço a mesma jogada, nós obtemos o seguinte operador diferencial, esse operador L aí. E aí nós podemos, então, obter soluções da equação L de U igual a zero, fazendo essa mesma jogadinha aí. Observem ainda o seguinte, né? Então, aqui eu tenho uma equação diferencial estocástica, eu não vou falar muito delas, até porque nem saberia falar muito, mas se a gente tira esse pedaço aqui, isso é para ser interpretado como uma EDO, uma equação ordinária usual, onde nós estamos evoluindo as funções xt ao longo do campo de vetores B de x. Quando a gente impõe esse termo aqui, esse termo tem a ver com o movimento browniano e ele é conhecido como um ruído. Então, basicamente, o que isso faz é eu deixo as soluções, os caminhos amostrais do processo x de t vão ser perturbações, isso não é exatamente, não é muito preciso, mas mais ou menos pode ser pensado assim, vão ser perturbações da nossa equação determinística, essa aqui. O ruído vai dar aquela aparência, né, que a gente está acostumado a ver em capas aí de livros, né, de probabilidade. Beleza. Agora passamos então para o problema de obstáculo. O problema de obstáculo também tem uma interpretação probabilística que é a seguinte. A gente considera um processo x de t, então é uma família de variáveis aleatórias, e que estão começando no ponto x. Lembra que nem antes a gente tinha um movimento browniano começando em x. E aí, como antes, nós denotamos tal de x como sendo o primeiro tempo de parada, o primeiro tempo de batida, né, desse processo na fronteira de U. Então, nós temos a mesma coisa de antes, x, só que agora eu ando com o processo x de t até encostar aqui. Se eu fizer só isso aí, bom, nós vamos obter uma solução para a equação L de U igual a zero, como eu tinha mencionado no slide anterior. No entanto, agora a gente vai comparar esse tempo de batida na fronteira com outros tempos que são conhecidos como tempos de parada. Então, basicamente, ao longo do processo, eu vou considerar tipo um problema de controle, onde eu ando com o processo x de t, mas eu posso escolher parar em algum momento, ou eu posso continuar, até bater na fronteira. Então, por isso que eu considero aqui o mínimo entre o tempo de parada que eu escolhi, ou então
o tempo, ou se eu bati na fronteira, eu vou parar quando bati na fronteira. E aí nós consideramos exatamente o mesmo procedimento, né? Nós estamos olhando para o valor esperado dos valores do nosso dado de fronteira G, avaliado no processo, né? Isso aqui vai ser ou quando eu bati na fronteira, ou então nesse tempo de parada θ. E aí é possível de verificar, né, que essa nova função valor aqui, u de x, ela satisfaz o problema de obstáculo aqui embaixo. Então, essa função u de x, ela é a solução do problema de obstáculo aqui. Então, tem uma interpretação bonitinha aí, né, probabilística para o problema de obstáculo. Notem que o nosso obstáculo G é igual ao nosso dado de fronteira G. Então, isso é uma característica dessa interpretação aqui. Bom, eu não vou verificar isso, mas vou mostrar que é plausível. Então, por exemplo, nós estamos minimizando essa média aqui dentre todos os tempos de parada. Se nós considerarmos θ igual a zero, daí nós temos que o x0 é igual a x, nós temos simplesmente g de x, né? Então, u de x é sempre menor ou igual do que g de x. Por outro lado, né, se eu pego x na fronteira, se o x está na fronteira, bom, então o tempo de batida na fronteira aqui ele vai ser sempre igual a zero. E aí, então, nós vamos colocar esse mínimo é zero, vai ser simplesmente u de x igual a g de x. E ainda, se eu tenho uma região aqui, e essa é a parte talvez mais heurística do meu raciocínio, né? Se eu tenho uma região onde sempre tal x é o mínimo, né? Sempre tal x é menor do que θ, ou melhor, tal x é sempre minimizante. Em A. Então, nessa região aqui, nós estamos na situação anterior, né? E aí nós devemos ter L u igual a zero. Porque nessa região nós estamos simplesmente andando com o processo até bater na fronteira de U, e isso é o que caracteriza, né, uma solução da EDP. Então nós temos todas essas propriedades e falta verificar que elas juntam todas para obter um problema de obstáculo desse tipo. Certo. Então, e agora o que tem a ver as opções? Então, uma opção, ela é tipo um contrato, né, que dá ao titular desse contrato o direito de comprar ou de vender um determinado bem por um preço que é estipulado na hora que se faz o contrato. Então, por exemplo, Damião, botei o Damião aí no nosso exemplo, Damião quer comprar $1.000 e hoje ele foi lá e viu que a cotação do dólar estava perto dos R$5, aí, 4,94. E aí ele quer fazer esse contrato, né? Então vai comprar, vai ter essa opção, vai pagar 10 centavos para cada dólar que ele quiser comprar. Então, digamos, são 1.000, ele paga R$100 para fazer esse contrato. E tem a opção de comprar os $1.000 pagando o valor que estava na cotação de hoje. Então, digamos, isso seria uma grande vantagem, né? Se, quando a gente vê daqui a um mês, o valor do dólar está R$6, aí o Damião comprou, tipo, esse seguro aqui, né? Pagou esses R$100 e vai poder aproveitar comprando os dólares por um valor bem abaixo. Certo, isso é uma opção, como o nome diz, então, ao longo do período, prazo estipulado no contrato, o Damião pode escolher, ele não é obrigado a comprar, né? Então, compra o direito de fazer a compra, mas não é uma obrigação. Então, as opções europeias e as americanas diferem no seguinte: a opção europeia, digamos que esse contrato do Damião aqui é um contrato de um mês. Na opção europeia,
a escolha do Damião de comprar ou não os dólares vai ser só no último dia do contrato. Passou o mês inteiro, e aí lá ele vai dizer, bom, quero ou não quero, olhando para o valor da cotação, claro. A opção americana é um pouquinho mais sofisticada. O titular pode, em qualquer momento ao longo desse mês de vigência do contrato, o titular pode comprar o bem, né, que estava lá estipulado. Então, digamos, o Damião fez um contrato de um mês, e aí passou 10 dias, ele viu, tá R$6 o dólar, eu vou comprar, pode inclusive fazer aquela jogada de compra e venda, né? Compra por R$4,94 e vende por 6, e aí fez um lucro, né? Um bom lucro praticamente sem esforço. Então, quando fala nisso, né, um lucro sem esforço, vem alguma dúvida, né? A dúvida é, os bancos devem escolher um valor para essas opções de modo a não perder dinheiro. Então, então eu pus nesse exemplo esses 10 centavos, né, mas na realidade a pergunta é, quanto deve ser esse valor aqui, de modo que não o titular, mas o cara que está vendendo as opções, não vai perder dinheiro com isso. Senão, obviamente, só ninguém venderia opções, nem existiria isso aí. Beleza, para opções europeias, então esse valor é descrito pela equação de Black-Scholes, que eu vou mencionar um pouquinho no slide seguinte. E para as opções americanas aparece a mesma equação, mas aí nós vamos ter um problema de obstáculo associado. E a questão é justamente o seguinte, né? A opção americana, nós estamos querendo minimizar o valor, tendo a opção de parar antes. Então, os tempos de parada, eu não preciso esperar bater na fronteira, essa é a jogada. Se eu espero bater na fronteira, nós estamos com a equação de Black-Scholes. E se eu tenho esse controle de parar o processo antes, aí nós estamos Tem também a equação de Black-Scholes, mas no contexto do problema de obstáculo. Certo. Então, aqui preparando a palestra, né, eu estava pesquisando um pouco sobre opções e aprendendo o que significam e como explicar, né? Então, eu encontrei esse vídeo, esse Paul Samuelson, aparentemente é um dos pais aí da economia moderna, e aí ele menciona nesse vídeo, né, sobre a nomenclatura. Então, o entrevistador é o Merton, que nós vamos falar em seguida, e ele pergunta, né, eu soube que tu teve questionando esse pessoal que compra e vende opções para fazer dinheiro imediato, né, isso é um mercado meio, digamos, polêmico, né? Então, na época, inclusive, na década de 60, ele menciona que essa compra e venda imediata das opções era considerada ilegal no estado onde ele estava, em Illinois, que era considerada um tipo de aposta ilegítima. Então, o Samuelson estava tentando entender como precificar essas opções e ele ia lá perguntar para esses caras que estavam participando aí, né, na compra e venda diária das opções. Vou botar esse trechinho do vídeo onde ele explica a nomenclatura, né, mas porque eu achei engraçadinho. Deixa eu parar aqui. Okay, that's just one tale. But talking to still another one of those guys, he said, I don't understand. Why are you here? What are you up to? I said, I'm trying to study the science of option pricing. He said, that's hopeless. You'll never succeed. And I said, why not? He said, it takes a European kind of mind to understand this industry. So, in revenge, I gave the name European option to the simpler option. But you know Então, pesquisando um pouquinho sobre a nomenclatura, né, eu imaginava alguma coisa do tipo, essa aqui é a que o pessoal usa nos Estados Unidos, aquela que o pessoal usa mais na Europa, não tem nada a ver, simplesmente uma vingança aí do Samuelson
porque o cara disse, né, que os americanos não entenderiam precificação de ações. Certo, deixa eu voltar para os meus slides. Então, a equação de Black-Scholes, né, que apareceu nesse Journal of Political Economy na década de 70, aparece da seguinte maneira. A gente modela o preço de uma ação ou de uma opção por um processo estocástico ST, que é governado por essa equação aqui. Então, basicamente, se nós não tivéssemos esse segundo termo, nós temos uma EDO, cuja solução é um tipo de exponencial, né, com μ, esse parâmetro μ sendo chamado de deslocamento. Então, se vocês pensam, né, nos juros compostos, o exponencial é justamente isso, é o que aparece. No entanto, se introduz esse ruído aqui, que tem a ver com o movimento browniano, e esse coeficiente de volatilidade. Então, nós temos um processo estocástico cujo valor esperado se assemelha ao da solução da DO, um tipo de exponencial, mas o ruído incorpora, né, esse tipo de volatilidade no modelo. E aí, quando você tenta expressar o preço que deve ser cobrado, então essa função seria a evolução do preço próprio da opção, e, bom, o que interessa seria saber o preço no tempo inicial, né? Então, a gente tem um preço previsto lá para o final e quer saber quanto que deve cobrar pela opção no tempo t igual a zero. Então, usualmente, esses problemas, né, eles vêm como um problema de valor terminal. E a equação de Black-Scholes é dada assim. Então, aqui eu fiz uma versão n-dimensional. Usualmente, teria aqui uma equação do tipo parabólica, com sigma multiplicando x ao quadrado e a segunda derivada de x, né, sem o somatório. Mas eu fiz uma versão n-dimensional que vai aparecer no nosso modelo depois. Beleza, então essa equação ela governa a evolução do preço das opções a partir de um processo contínuo que evolui segundo essa equação estocástica aqui. Alguns anos depois, o Merton, que é o cara que estava... Merton, não sei como dizer, ele é americano, né? Ele é o cara que estava ali no vídeo, né, entrevistando Samuelson. Ele publicou uma modificação do modelo, aonde se tem aqui não mais um processo contínuo, mas aparece um processo com saltos. Então, a gente faz a mesma jogada, exceto que agora nós podemos ter alguns saltos de um tempo para o outro. Isso, em particular, faz com que não faça mais tanto sentido a gente falar no tempo de parada, né, do tempo de bater na fronteira, porque poderia acontecer simplesmente do nosso processo chegar aqui e pula lá para fora, né? Então, ele não bateu nunca na fronteira. E aí, dessa forma, aparecem naturalmente condições de exterior, que são condições comuns na formulação de problemas não locais, e aí que vai aparecer um problema não local. A equação associada, né, então o análogo da equação de Black-Scholes para esse modelo seria essa, onde nós temos o operador, então é praticamente igual, exceto por esse termo não local, que eu estou chamando de K aqui, que tem uma forma integral desse tipo. A partir da forma integral, fica claro que o operador não é local. Essa medida aqui, nós vamos fazer alguma hipótese sobre ela para poder lidar com o problema de obstáculo, com um problema de obstáculo um pouco mais simples. Então, a função U, que modela a precificação da opção, ela satisfaz, então, esse problema de obstáculo, se eu estou pensando nas opções americanas, né? Então, lembrem que aqui eu posso embutir no problema um tempo de parada diferente de só simplesmente ir até encostar no exterior. Então, esse é o nosso problema de obstáculo.
a gente faz algumas hipóteses para conseguir trabalhar no problema. Então, a primeira delas é, vamos olhar, né, para o problema não local, digamos, um pouco mais puro aqui, e tirar essa difusão de ordem 2. Então, a gente considera sigma, volatilidade igual a zero. Bom, a volatilidade vai vir só do processo com saltos, né? Então, o pessoal diz assim, né, a gente tem um processo com saltos puro, não tem essa parte que vem lá do browniano. Em seguida, a gente supõe que a medida μ, ela é tal que o termo de maior ordem do operador não local é do estilo do Laplaciano fracionário. Então, isso corresponde, né, a gente ter uma medida μ do tipo 1 sobre x na n mais 2s, mais algum termo de ordem mais baixa aqui. Então, ordem mais baixa. E, finalmente, a gente assume, né, que... Então, nós acabamos aqui nós ficamos com um problema que tem um Laplaciano fracionário de ordem s aqui, e tem essa derivada temporal. E aí, para a gente ter um problema mais do tipo parabólico, né, nós assumimos que a ordem da derivada fracionária, então a ordem do Laplaciano fracionário 2, é maior do que a ordem da derivada temporal, que é 1, e aí nós estamos num caso um pouco melhor de trabalhar. Então, esse é o contexto do nosso problema. Nós chegamos, então, a esse problema de obstáculo aqui. Minimizar. Eu tenho o operador, um operador fracionário parabólico com termos de ordem mais baixa. Termo de ordem mais baixa está escrito aqui embaixo. R vezes V, B escalar gradiente V. E um operador não local, I. Minimizar o operador, U menos psi, com condição inicial, psi. Eu comentei antes, né, que o problema que aparece, de fato, na aplicação em finanças é um problema terminal, né? Mas aqui vocês notem que eu também modifiquei vários dos sinais de menos, e então dá para fazer uma mudança de variáveis de modo a transformar o problema de valor terminal num de valor inicial, e aí a gente fica com essa aqui. Tá aqui. Certo, então, toda essa introdução, digamos assim, foi para chegar nesse problema, né, e o cara que só está interessado na IDP, o que muitas vezes é o meu caso, né, pode iniciar daqui. Então, a palestra vai começar de novo, né? Nós temos esse problema de obstáculo aí, e eu gostaria de estudar propriedades das soluções U que satisfazem o problema. As hipóteses que a gente trabalha são que o obstáculo é tão suave quanto se precise para fazer funcionar as estimativas. Então, aqui funcionou de classe C2 e segunda derivada Lipschitz, segunda derivada limitada. E o operador não local, como eu já tinha mencionado, né, vai ser um operador com a ordem menor do que a ordem do Laplaciano fracionário, invariante por translações, no sentido que o núcleo vai depender só da variável de integração e não do ponto onde a gente está considerando o operador. Uniformemente elíptico, no sentido do Caffarelli e Silvestre, eu não vou comentar muito sobre isso. E, finalmente, nós temos, né, o nosso operador não precisa ser linear, mas nós assumimos convexo. E eu vou mencionar daqui a pouquinho aonde essa hipótese aparece. Seria legal se talvez ela não aparecesse, mas eu vou explicar por que ela aparece. Certo, alguns exemplos típicos, né, então, de operadores que satisfazem as hipóteses que eu enunciei. Claro, nós poderíamos considerar um operador, um Laplaciano fracionário, cuja ordem é mais baixa do que o Laplaciano fracionário que eu já tinha. Um segundo exemplo, ainda linear, mas talvez um pouquinho mais interessante, é de considerar um operador não local que seja comparável, não exatamente o Laplaciano fracionário, mas comparável com um núcleo que é comparável com o do Laplaciano fracionário. Então, aqui já apareceriam outros exemplos
interessantes. E notem, né, que esse K não depende do X, porque nós estamos assumindo invariância por translação. Ou ainda, nós poderíamos, então, 2 exemplos não lineares, né, seria a gente considerar supremos, eu considero uma família de núcleos K, que satisfazem essas propriedades aqui, com as constantes uniformes, e aí eu faço o supremo, então aqui eu obtenho um funcional convexo como supremo de funcionais lineares. E ainda tem esse exemplo que foi introduzido pelo Caffarelli, eu não lembro se tinha algum coautor, eu acho. É ou o Caffarelli ou o Caffarelli Silvestre, em que eles conseguem colocar uma função monótona G aqui dentro do... Então, eu estou generalizando, né, o fato de estar simplesmente multiplicando por um núcleo, colocando essa função G convexa nos nossos incrementos aqui dentro. E aí, para os efeitos do nosso problema, nós precisamos assumir que essa função G é convexa para que o operador I se enquadre nas nossas hipóteses. Beleza, alguns resultados conhecidos. Então, o Caffarelli com o Figali, em 2011, eles publicam o artigo em que eles assumem adicionalmente, né, que os termos de ordem mais baixa são todos iguais a zero. Então, eles olharam inicialmente para o problema mais simples, digamos assim, escondendo as tecnicalidades que surgem quando a gente olha para esse operador R. E, bom, na verdade, esse artigo, né, foi da onde nós tiramos a ideia de considerar esse problema de precificação de opções. Eles mencionam lá a possibilidade, né, de obter regularidade também no caso em que o operador não é nulo. Então, a gente botou aí em ação essa proposta que eles tinham lá, esse problema em aberto. O caso elíptico foi considerado pelo Arshak Petrosian e pela Camelia Pop, então foi publicado em 2015. Então, aí eles têm não o parabólico, né? Então tira aquela derivada temporal, estuda o mesmo problema. E eles têm alguma hipótese diferente, eles permitem que um coeficiente que para nós é constante é uma função, é um pouquinho diferente, mas é bastante relacionado, e eles mostram regularidade ótima lá. E então isso tudo, né, esses dois aqui, também o nosso trabalho, falam sobre a regularidade ótima para a solução do problema de obstáculo. Um pouco mais recentemente, em 2018, o Barrios, Figali e Rossoton mostram a regularidade para a fronteira livre, no caso em que os termos de mais baixa ordem não aparecem. E eles conseguem mostrar a regularidade ser um alfa para a fronteira livre, o que nós ainda não conseguimos aqui, né? Então, inclusive, o Henrique andou olhando para as técnicas desse paper do CEPAM aqui, e parece que eles utilizam fortemente, né? Eles usam fortemente a invariância pela escala, e aí, como nós temos termos com ordem mais baixa, os argumentos não nos ajudariam muito. Bom, fica então esse problema em aberto, né? Nós não estudamos a regularidade da fronteira livre, nesse nosso caso em que o R não é zero. Beleza, então aqui é o nosso primeiro resultado. Então, nós estudamos a unicidade e a existência e unicidade de solução para o problema. Nós conseguimos que existe uma única solução que, além disso, tem alguma regularidade. Então, nós temos uma regularidade inicial aqui, que é isso que significa, né, limitação no tempo, Hölder no espaço, e também eu tenho Hölder no tempo até um pouquinho menos do que Lipschitz, né? E limitação no espaço.
E aqui aparece, né, um dos pontos importantes da nossa hipótese de convexidade. Então, nós precisamos que a solução U seja uniformemente C convexa para fazer o restante do paper funcionar. E aí a gente só consegue mostrar essa propriedade assumindo que o funcional não local I é um funcional convexo. Então, é aqui que entra aquela dificuldade, né, e aqui que a gente precisa da hipótese adicional. Então, talvez, né, então, se nós tivermos um funcional I, possivelmente não convexo, e por qualquer motivo eu sei que a solução U é semiconvexa, então todos os resultados do nosso artigo se aplicam, porque a única vez que a gente usa a convexidade é para mostrar isso aqui. Então, pode ser que os nossos resultados sejam aplicáveis, mesmo quando o funcional não é convexo, embora o caso geral precise dessa hipótese. Adicionalmente, nós temos, então, regularidade Lipschitz em X e T, e regularidade Hölder, né, para o R de U. Então, se eu olho para essas derivadas de ordem menor do que 2S da função U, nós ainda assim conseguimos regularidade Hölder. Então, a ideia é usar um método de penalização. Nós colocamos essa função beta, que é dada explicitamente por essa exponencial. Então, aqui, quando nós queremos quando U está no conjunto que nós queremos, né, vai ser ou acima ou abaixo do obstáculo, acho que é acima. Então, quando U está acima, nós temos um valor positivo aqui, esse sinal negativo nos diz que vai ser muito pequeno. Então, quando U está acima do obstáculo, nós estamos muito próximos de ser uma solução da equação. Por outro lado, quando U está abaixo do obstáculo, essa exponencial vai ter um expoente positivo, e aí quando o epsilon fica pequeno, isso vai explodir, né? Então, essa função beta está penalizando as regiões aonde a nossa função, o epsilon, está abaixo do obstáculo. Então, esse é um procedimento padrão, nós não inventamos isso, é comum de aproximar soluções do problema de obstáculo dessa maneira, e aí nós precisamos mostrar a existência. Então, aqui, nesse primeiro lema, é onde algumas das técnicas do caso elíptico do Petrosian e Pop nos ajudaram. Nós mostramos um princípio de comparação e limitações uniformes, né, para esse lado direito aqui da nossa equação, de maneira a conseguir utilizar estimativas uniformes. Essas estimativas, então, nós utilizamos de alguns papers já consagrados, né? Então, esse da década de 70, nos dá regularidade Hölder para as derivadas de uma solução da equação parabólica fracionária, e também tinha resultados do Caffarelli e Figali, e alguns nossos aqui, de maneira a obter aquela regularidade. Então, nós fizemos uma mistura aí das técnicas que o pessoal já tinha utilizado com novas técnicas, de maneira a obter essa regularidade. E, bom, não só nesse teorema, essas estimativas acabam sendo importantes, né? Nós usamos repetidamente, considerando f como a função de penalização beta, e também considerando como essa função aqui que permite que a gente escreva o problema de obstáculo em forma de uma equação. Para obter a regularidade ótima, então, né, observem que no nosso enunciado aqui, nós temos uma regularidade, e, bom, essa regularidade ainda não é ótima, então a ideia é conseguir melhorar essa regularidade passinho a passinho, usando um argumento iterativo. Então, o nosso teorema é esse aqui, que a única solução do problema de obstáculo que foi obtida no teorema anterior tem essa regularidade aqui. A derivada temporal, ela é Hölder no tempo e no espaço, com os expoentes explícitos, e a derivada no espaço, né? Então, se a gente quiser a regularidade da função U, nós temos que subtrair 2S aqui do expoente.
Então, nós temos também, somar 2 S no expoente. Então, também, nós temos Hölder com coeficientes explícitos. Então, essa nossa regularidade, ela é ótima no espaço, porque esses expoentes de regularidade que nós conseguimos obter aqui, eles são os mesmos, né, que os que foram obtidos no caso em que nós não tínhamos os termos de mais baixa ordem. Então, não é de se esperar que a gente vai obter regularidade melhor do que a de um caso mais simples. Então, para verificar que essa regularidade é ótima, mesmo no caso em que o R é igual a zero, nós observamos que no caso estacionário, a regularidade ótima é o C1 mais S. E isso, de fato, é o que nós temos aqui, né? Se eu somo 2S no expoente da regularidade espacial, daí nós ficamos com 1 mais S. Então, nós temos regularidade ótima no espaço. E no tempo, está dito, né, que nós temos regularidade, no resumo, estava dito que nós temos regularidade quase ótima, né? E a justificativa é a seguinte: se nós considerarmos o caso crítico, então o caso crítico é S igual a 1/2, que é onde a derivada temporal tem a mesma ordem que a derivada espacial, Laplaciano 1/2, daí é possível construir soluções que são de classe C1 beta e não mais do que isso, para qualquer beta entre 0 e 1. Então, o melhor resultado possível de se esperar seria C1, isso, né? C1. Então, C1 seria uma conjectura aí, S igual a 1/2, implica o C1 no tempo, né? E aí a gente verifica aqui que a menos de subtrair um epsilon positivo, quando S é igual a 1/2, essa fração aqui é exatamente igual a 1. Então, é quase ótima no espaço, né, no sentido de que a gente precisa tirar um pouquinho, quando, na verdade, a conjectura é, né, que a nossa função é de classe C1. Ou Lipschitz, né? Isso para S igual a 1/2. Ainda para S igual a 1, daí nós temos o problema de obstáculo para a equação do calor usual, né, e não mais... não é mais um problema não local, pelo menos quando R é igual a 0. E aí a regularidade ótima é conhecida, e é C1 no tempo, C11 no espaço, que novamente é exatamente o que a gente obtém substituindo S igual a 1 aqui nesses expoentes. A ideia da prova consiste em fazer uso dessa técnica do Caffarelli Silvestre, de estender, de considerar uma representação, né, do Laplaciano fracionário como limite de uma solução de um problema elíptico local usual. Então, a gente considera U como sendo uma condição de Dirichlet para esse problema elíptico, e aí a gente obtém o Laplaciano fracionário passando essa condição de Dirichlet para o tipo que seria uma condição de Neumann, né? Eu estou olhando para o limite quando y vai para 0 dessa derivada normal aqui. Então, essa passagem permite que a gente trabalhe com soluções do operador local no lugar do operador não local Laplaciano S. Certo, eu vou pular, então, porque eu estou ficando sem tempo, mas basicamente a gente prova melhorias para regularidade de pouquinho em pouquinho, até chegar em 2 resultados desse tipo, que permitem a gente engatilhar aqui um argumento iterativo. Então, a gente consegue regularidade com esse expoente e verifica também que se eu tenho essa regularidade alfa, eu consigo aumentar um pouquinho o expoente. Então, essa função φ, conforme eu itero, a gente converge para o expoente quase ótimo, né? Não é aquele que tem
justamente porque a gente já inicia aqui com um expoente quase ótimo. E aí, então, esse é o nosso trabalho do estudo da regularidade para soluções do problema do obstáculo. Obrigado aí, pessoal, pela atenção.